Oi, pessoal. Eu estava aqui precisando. Estou desenvolvendo uma pequena aplicação aqui em Python e eu estava precisando de uma base de dados para fazer testes e começar a armazenar informações sobre as coletas que essa aplicação está fazendo. Como eu não estou na empresa, eu não tenho nem um servidor de banco de dados aqui no momento, eu resolvi usar Docker, né? Mas o Docker ele é para ambiente de desenvolvimento e essas informações que eu vou gravar enquanto eu estou testando, eu não queria perder elas, tá? Eu queria utilizar elas, continuar utilizando elas como parâmetro de evolução do projeto. Então eu vou criar aqui um SQL Server usando o Docker de maneira persistente no Arch Linux, tá? Esse meu sistema operacional é o Arch Linux. E eu vou criar um SQL Server no Linux usando o Docker de maneira persistente. Ou seja, depois que eu desligar esse container e ligar ele novamente, aquelas informações que foram salvas pela aplicação continuarão lá. Ou seja, esses dados não serão expurgados. Automaticamente, no padrão do Docker, é isso que acontece com todo container que é desligado e ligado novamente. Todas as configurações que foram aplicadas na seção anterior são restauradas. Então aqui eu vou utilizar o SQL Server Docker padrão da Microsoft, né, oficial da Microsoft, rodando num container baseado no Ubuntu 20.04. Aqui no Docker Hub, tem toda a documentação. Docker, tá aqui, MS SQL Server Docker. Tá aqui roxinho, já andei pesquisando alguma coisa. Tá aqui ele, tá? O comando que a gente vai dar para fazer a instalação é parecido com esse aqui. A gente só vai fazer algumas alterações para colocar a rede. Aqui o container utiliza a mesma rede do host e o volume, né? Docker Linux. Aqui a gente tem as plataformas suportadas e tem aqui o Arch Linux também. Na documentação do Docker, você vai ter aqui o passo a passo para instalar e configurar o próprio Docker na sua máquina. Eu não vou abordar isso nesse momento. Eu vou instalar apenas o SQL Server, até porque eu estou sem tempo para fazer um vídeo mais profundo sobre isso, mas fica para o futuro aí. Então vamos lá. Aqui o que é que ele está fazendo? Ele está rodando uma instância, criando uma variável de ambiente. Vai rodar um container, uma instalação. Aqui ele está criando uma variável de ambiente para aceitar os termos e condições da Microsoft para o uso do SQL Server. Aqui outra variável de ambiente com o password do SA, do System Admin, que é o usuário padrão do SQL Server. Aqui ele está definindo a porta. E aqui ele está dizendo sobre qual sistema operacional o Docker vai rodar. Beleza. Vamos aqui para o nosso terminal. Sudo docker run. Aqui nós vamos adicionar o parâmetro "-network host". Com isso, eu estou dizendo que o meu container vai rodar sob a mesma rede do hospedeiro. Então, esse container vai assumir o mesmo IP da minha máquina local aqui, tá? "-i", que é a variável de ambiente accept underline EULA igual a Y. Isso aqui eu estou aceitando os termos de uso da Microsoft para o SQL Server no Linux, no ambiente de desenvolvimento. Aqui eu vou criar mais uma variável de ambiente para definir a senha do SA. Então é MSSQL underline SA underline password igual mais a senha que eu vou colocar. Agora nós vamos definir um nome para o
nosso container, para que ele não fique com aquele nome aleatório que o Docker gera. Então, -name, eu vou chamar de SQL Arch Linux. Eu vou definir a porta que ele vai rodar na padrão, 1433, 2.1433. Isso aqui eu estou dizendo que a porta 1433 do Docker, do container, vai refletir na 1433 do meu notebook, do meu hospedeiro. O "-v", a gente vai definir o volume. O volume é onde os dados ficarão armazenados persistentemente, ou seja, dentro desse volume ficarão salvos os dados do container para que quando a gente desligue e ligue novamente o container ou o computador de modo geral, esses dados não sejam perdidos. Eu vou chamar esse volume de SQL Server, dois pontos, e eu vou dizer onde é que ele vai ficar dentro do sistema operacional do container. Ele vai ficar em var, opt, ms SQL. É nesse diretório dentro do container, dentro do sistema operacional do container, que os dados ficarão persistentes. E aqui eu vou dizer qual é o sistema operacional do container, que nós vamos usar o Ubuntu Server versão 20.04. Ele já está preparado, já foi homologado pela Microsoft para que isso rode. Revisando o comando, run network host, variáveis de ambiente para aceitar os termos e definir a senha do SA, o nome do nosso container, a porta em que ele vai escutar, o caminho do volume. É isso mesmo. Então agora é só dar o Enter, senha do root, e esperar que o Docker faça toda a instalação e execute o container já de cara. Aí ele está baixando a imagem lá do Ubuntu 20.04 do Docker e é só aguardar. Pronto, concluiu, instalou tudo. Power publicadas foram descartadas na mesma rede. Tá, beleza. Vamos dar aqui o Docker PS para ele listar os nossos containers. Está aqui ele. O nosso SQL Arch Linux já está rodando. E já acho que já pode ser acessado. Sim. Vamos aqui. Eu tenho uma máquina virtual Windows 10 aqui no Gnome Boxes, que é a plataforma de virtualização do Gnome, onde a gente vai inserir 192.168.18.14, que é a mesma rede que está o meu notebook aqui. Tá, esse aqui é o SQL Management Studio, onde a gente vai gerenciar essa base de dados que a gente acabou de criar. 192.168.18.14, certo? E aqui é autenticação SQL, para a gente colocar o SA e a senha que a gente definiu na instalação. Vou colocar para lembrar, conectar. Pronto, estamos conectados à nossa base de dados SQL Server rodando no Linux via Docker. Aqui a gente vê o Tux, né, o mascotinho do Linux junto da base de dados. Vou dar aqui um select @version. Com isso a gente vê aqui qual é a versão do SQL Server que está instalado, né? Microsoft SQL Server 2019, tá? Developer Edition, certo? Rodando no Linux, 64 bits Ubuntu 20.04, ou seja, eu estou com um container do Ubuntu 20.04 rodando com um container do Microsoft SQL Server 2019, Developer Edition. Então são várias camadas de virtualização aqui acontecendo utilizando o mesmo hardware. O Docker é sensacional. Isso que o Docker possibilita para a gente é sensacional. É uma boa época para estar existindo como desenvolvedor, como administrador de banco de dados, como profissional de tecnologia de modo geral. Bom, era isso que eu queria ensinar para vocês, mostrar como é que faz. É bem simples, eu acho que em 10 minutos a gente conseguiu aqui colocar para rodar. E aqui eu posso criar, create database teste. Database criada. Aqui, se a gente atualizar os bancos de dados, a base teste já vai aparecer aqui, as propriedades dela.
Aqui, último backup 61, data de criação 14/2, às 13h53. E aqui são as 10h54. A hora do servidor tá zoada, mas a gente pode ajustar isso depois. Select, get date. A hora do servidor tá com as 3 horinhas a mais aí, tá com as horas a mais. Enfim, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e qualquer coisa, joga aí nos comentários que a gente vai respondendo da maneira que der. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.